INAM, integrando o homem à natureza. Olá, pessoal! Vamos ver agora como a derrubada de árvores feita por pessoas treinadas pode reduzir o danos à floresta, aumentar o aproveitamento da madeira e garantir a segurança dos trabalhadores no manejo florestal. Tipos de derrubada de árvores. Oi, companheiros! Vamos fazer a derrubada de árvores selecionadas para a colheita utilizando as técnicas de derrubada direcionada de impacto reduzido. Derruba direcionada de impacto reduzido? Mas derrubada de árvore não é tudo igual? Não. Em colheita florestal, há pelo menos 3 tipos de derrubada de árvores. E quais são esses tipos de derrubada de árvores? Que tipos são esses? Derrubada convencional. Derrubada direcionada. Derrubada direcionada de impacto reduzido. Seu manejo, e qual desses tipos nós vamos utilizar na nossa colheita? A derrubada direcionada de impacto reduzido. Por quê? Porque nós queremos manter nossas vidas, nossos empregos e as florestas para os nossos filhos. Por que temos que fazer a derrubada direcionada de impacto reduzido? Numa colheita florestal planejada, devemos adotar a derrubada direcionada de impacto reduzido, devido este tipo de derrubada destruir menos a floresta e oferecer maior segurança à equipe de trabalho. A derrubada das árvores selecionadas deve ter os seguintes objetivos: derrubar as árvores selecionadas para exploração, minimizar os danos à floresta remanescente, aumentar o aproveitamento do fuste das árvores derrubadas, reduzir custos operacionais, facilitar o planejamento do arraste de toras. Então vamos começar logo com a derrubada direcionada de impacto reduzido? Sim, vamos começar lembrando que este tipo de derrubada é realizada por pessoal treinado. E por isso vamos iniciar nosso treinamento de derrubada direcionada de impacto reduzido. Seu manejo, então vamos começar nosso treinamento pela segurança do trabalho e atividades do manejo florestal? Mas nós já fomos treinados pelo INAM. Ótimo, pessoal. Mas vamos relembrar o uso seguro da motosserra e o uso do EPI. Manuseio seguro de motosserra e uso de equipamento de proteção individual. Se não utilizada de forma correta, a motosserra pode representar um grande risco para quem utiliza. O que muitos não sabem é que existe uma lei específica sobre o uso deste equipamento. A legislação de segurança e saúde no trabalho traz na sua norma regulamentadora NR12 em seu anexo 1 os procedimentos adequados para o uso. Vamos anotar? A motosserra é feita somente para serrar madeira. Nunca manusear uma motosserra que foi modificada do seu modelo original. Os únicos acessórios onde podemos usar a parte do motor como fonte propulsora são as combinações da lâmina, corrente e pinhão. Usar sempre os equipamentos de proteção individual. Não manusear cansado, bêbado ou com problemas de saúde. Além disso, a lei exige que motosserras sejam fabricadas já com alguns dispositivos de segurança, que devem ser checados antes do seu uso. São eles: protetor de mão esquerda, travão da corrente ou freio da corrente, pino pega-corrente ou captador de corrente, protetor da mão direita, bloqueio ou trava do acelerador, contato de paragem ou interruptor combinado, sistema antivibratório. Agora, observe quais os equipamentos de proteção individual específico para o usuário de motosserra. Capacete com proteção facial e auricular. Jaqueta com proteção. Luvas com proteção anti-serra. Calça com proteção anti-serra. Perneiras para motosserrista. Bota bico de aço com solado antiderrapante. Sempre que utilizar a motosserra, o trabalhador deve estar com seu EPI completo. Outro cuidado importante é com o abastecimento da motosserra. Ele deve ser feito com ela desligada e em local ventilado. Depois de abastecer, leve para outro lugar antes de arrancar para evitar explosões.
A corrente deve ser esticada para evitar um salto e lubrificada com um óleo de qualidade. Nunca arranque a motosserra suspensa pelas mãos. Veja como o arranque deve ser feito. Agora vejam os cuidados com a postura. Tipos de cortes para derrubada de árvores. Agora que vimos segurança no trabalho com motosserras, vamos começar a derrubada? Certo. Vamos começar aprendendo os tipos de cortes que devem ser feitos para a derrubada de uma árvore. Para direcionar a derrubada da árvore, necessita-se da combinação de vários tipos de corte, cujos principais são: corte direcional ou entalhe direcional, degrau do entalhe direcional, corte de alburno ou corte de cunha, golpe de cerne, corte de abate. Vamos ver outros detalhes produzidos pela combinação desses cortes e que contribuem para o direcionamento da queda da árvore. Linha do corte direcional. É a linha resultante do encontro dos cortes superior e inferior do entalhe direcional. Faixa de fratura ou batente. É a parte não serrada no tronco, constituindo uma faixa de madeira como um degrau resultante da diferença de altura entre a linha do entalhe direcional e o corte de abate. Filete de ruptura, linha de ruptura ou dobradiça. É a parte não serrada no tronco entre o entalhe direcional e o corte de abate e que comanda a direção da queda da árvore. Seu Manejo, como devemos fazer cada um desses cortes? Boa pergunta. Vamos ver como fazê-los. Fazendo o corte direcional ou entalhe direcional. O entalhe direcional é formado por um corte superior e um corte inferior. O corte inferior é feito a uma profundidade entre 1/4 a 1/3 do diâmetro do tronco. O corte superior é feito de modo que forme um ângulo de 45 graus com o corte inferior. O final dos cortes inferior e superior devem coincidir perfeitamente, formando a linha do corte direcional, que deverá situar-se em posição totalmente horizontal e, ao mesmo tempo, formar um ângulo reto de 90 graus com a direção de queda desejada. Fazendo o degrau do entalhe direcional. É feito um corte inferior aproximadamente 10 centímetros abaixo e paralelo ao corte inferior do entalhe direcional. Esse corte é aprofundado até 1/3 do corte inferior do entalhe direcional. Depois é feito um corte superior, perpendicular, de modo que este termine exatamente onde o corte inferior termina, vindo a formar um degrau com a base do entalhe direcional, uma escadinha. Esse degrau é feito para reduzir o impacto da queda da árvore com o solo e o consequente rachamento da tora. Fazendo o corte de alburno ou corte de cunha. Ao lado do corte direcional ou entalhe direcional e ao mesmo nível da linha do corte direcional, é feito um corte inferior, formando um ângulo de 45 graus com a linha do corte direcional e penetrando até a largura do sabre. Em seguida, é feito o corte superior, formando uma cunha, de modo que este corte termine exatamente onde o corte inferior termina. Esse corte serve para evitar possíveis rachamentos longitudinais, sendo indicado para os casos em que a árvore apresente queda natural definida. Fazendo o golpe de cerne. É um tipo de corte usado na derrubada, quando o diâmetro do tronco é maior do que o comprimento duplo do sabre. No meio da linha do entalhe direcional, é introduzido o sabre até ao máximo de profundidade, furando a árvore. Em seguida, são feitos cortes para as laterais da árvore na largura do sabre. Fazendo o corte de abate.
O corte de abate é feito no lado oposto ao corte direcional e pode ser feito de dois modos. Corte de abate reto. O corte de abate reto é feito de fora para dentro da árvore, em um único corte em posição absolutamente horizontal. No lado oposto ao corte direcional, no mínimo 10 centímetros acima da linha do corte direcional, para garantir a formação da faixa de fratura, é iniciado o corte de abate reto. O corte prossegue horizontal e nivelado, e para garantir a formação do filete de ruptura e o comando da direção da queda da árvore, deve sempre terminar no mínimo 10 centímetros antes da linha do corte direcional. Corte de abate semiboca. Em um dos lados da linha do corte direcional, localize um ponto no mínimo 10 centímetros distante dessa linha, para garantir a formação do filete de ruptura. Para garantir a formação da faixa de fratura, é localizado um outro ponto no mínimo 10 centímetros acima do ponto anterior. Então, neste ponto, o corte inferior de abate prossegue de dentro para fora, horizontal e nivelado, até restarem 20 ou 30 centímetros da árvore a ser cortada. A uma altura de no mínimo 20 centímetros acima do corte inferior de abate, inicia de fora para dentro o corte superior de abate, de modo que esse termine exatamente onde o corte inferior de abate terminou. O encontro de ambos os cortes chama-se linha do corte de abate. Posicionando-se corretamente estes cortes, pode-se comandar a direção da queda da árvore. Aplicação das técnicas de derrubada de acordo com os tipos de árvores. Como assim? Quer dizer que cada tipo de árvores necessita de tipos de corte de técnicas diferentes? É exatamente isso, porque cada tipo de árvore apresenta raiz, fuste e copa diferentes umas das outras, o que exige a aplicação dos tipos e técnicas de corte mais adequados. Para melhor aplicarmos as técnicas de corte para a derrubada direcionada, vamos dividir as árvores em dois grupos: árvores sem sapopema e árvores com sapopema. Árvores sem sapopemas, com fuste reto e sem inclinação, sem direção de queda natural definida. Faça o entalhe direcional na direção da queda desejada. Inicia-se pelo corte inferior. Depois, faça o corte superior, de modo que este forme um ângulo de 45 graus com o corte inferior e termine exatamente onde o corte inferior termina. Faça o degrau do entalhe direcional ou escadinha. E inicie pelo corte inferior, fazendo um corte horizontal e nivelado. Em seguida, faça o corte superior, formando um degrau com a base do entalhe direcional. Faça o corte de alburno. Inicia-se pelo corte inferior, ao mesmo nível da linha do corte direcional, formando um ângulo de 45 graus com esta, serrando até a largura do sabre. Depois, faz-se o corte superior, de modo que este termine exatamente onde o corte inferior termina. Faça o corte de abate, de preferência para o tipo semiboca. Inicie pelo corte inferior de abate, introduzindo-se a motosserra na árvore, furando-a no mínimo a 10 centímetros distante e 10 centímetros superior à linha do corte direcional, para garantir a formação do filete de ruptura e da faixa de fratura, respectivamente. Deixe o filete de ruptura com no mínimo 10 centímetros de largura em ambos os lados. Siga fazendo o corte inferior de abate, horizontal e nivelado, cortando de dentro para fora até restarem 20 ou 30 centímetros da árvore a ser cortada.
Ao ir fazendo o corte inferior de abate, introduza cunhas de abate em ambos os lados da árvore, batendo-as num ritmo moderado e constante. Ao concluir o corte inferior de abate, coloque-se no lado oposto ao corte direcional e então, a uma altura de no mínimo 20 centímetros acima do corte inferior de abate, inicia o corte superior de abate, terminando exatamente onde o corte inferior de abate terminou. Quando finalizar a linha do corte de abate, a árvore deverá começar a cair. Então, corra pelo caminho de fuga. Árvores sem contrafortes e com inclinação para a direção de queda desejada. Queda desejada na direção da queda natural. Faça o entalhe direcional na direção da queda desejada, o mais baixo possível. Faça o degrau do entalhe direcional ou escadinha. Faça o corte de abate, dê preferência para o semi-boca. Faça o corte inferior de abate, deixando o filete de ruptura com cerca de 10 centímetros de largura em ambos os lados. Siga fazendo o corte inferior de abate horizontal e nivelado, até restarem 20 ou 30 centímetros da árvore a ser cortada. Introduza as cunhas de abate para garantir o direcionamento da queda, batendo-as num ritmo moderado e constante. Ao concluir o corte inferior de abate, faça o corte superior de abate. Quando finalizar a linha do corte de abate, a árvore deverá começar a cair. Então, corra pelo caminho de fuga. Árvores sem contrafortes e com inclinação lateral, com queda natural em 45 graus na direção de inclinação. Faça o entalhe direcional na direção da queda desejada, o mais baixo possível. Faça o degrau do entalhe direcional ou escadinha. Faça o corte de abate, dê preferência para o semi-boca. Faça o corte inferior de abate. Deixe o filete de ruptura triangular com 15 centímetros de largura para o lado da queda desejada, para direcionar a queda da árvore, dar o puxa, e cerca de 5 centímetros no lado da queda natural. Siga fazendo o corte inferior de abate horizontal e nivelado, até restarem 20 ou 30 centímetros da árvore a ser cortada. Introduza as cunhas de abate para garantir o direcionamento da queda. Ao concluir o corte inferior de abate, faça o corte superior de abate de modo que este termine exatamente onde o corte inferior terminou. Quando finalizar a linha do corte de abate, a árvore deverá começar a cair. Então, corra pelo caminho de fuga. Árvores com sapupemas e sem inclinação, sem direção de queda natural definida. Faça o entalhe direcional na direção da queda desejada. Faça um degrau com o corte inferior do entalhe direcional, degrau do entalhe direcional ou escadinha. Faça o corte de abate, dê preferência para o tipo semi-boca. Inicie pelo corte inferior de abate. Deixe o filete de ruptura com 15 centímetros de largura em ambos os lados. Siga fazendo o corte inferior